Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo do John Stuart Mill. Há outros vídeos no canal sobre este filósofo, que eu recomendo que você veja, como também do pai dele, James Mill, e também do Jeremy Bentham. Todos falam sobre o utilitarismo em filosofia, uma importante escola filosófica que nos fala da relação prazer e dor, moldando o nosso comportamento moral e ético, nosso comportamento dentro da sociedade. Hoje, em particular, iremos falar sobre a lógica e a epistemologia em John Stuart Mill. O Stuart Mill desenvolve uma lógica baseada na indução e uma metafísica fenomenista. Ora, quando eu falo em fenomenista, eu estou me referindo ao fenômeno, aquilo que é observável, aquilo que vem pelos meus sentidos, pela minha observação, aos fatos que ocorrem e que eu tenho contato com eles. E quando eu falo em indução, a gente tem que pensar em dedução e indução. A dedução é quando eu vou do geral para o particular. Todos os homens são mortais. Geral. Sócrates é homem. Particular. Logo, Sócrates é mortal. Estou indo do geral, todos os homens, para o particular. Sócrates é mortal. Essa é uma dedução. Já indução é quando eu vou do particular para o geral. Eu observo vários fatos isolados e chego a uma conclusão, tá, sobre estes fatos. E o Stuart Mill há de defender o método indutivo. Ou seja, eu vou da observação de vários fatos para o geral. Por exemplo, vamos pensar o princípio da não contradição que é abordado nesta lógica do Stuart Mill. Veja, tradicionalmente é considerado um princípio a priorístico, ou seja, independente de qualquer experiência, já existe o princípio da não contradição. Tradicionalmente também é considerado como uma lei do pensamento, tá? Que é obtida por meio de uma intuição imediata. O Stuart Mill vai dizer, não é por aí não. Tá? O princípio da não contradição, ele não é a priorístico, ou seja, eu não nasci com ele não antecede a experiência. Não é uma lei do pensamento obtida por meio de uma intuição imediata diante da realidade. Não é isto. Tá? O princípio da não contradição é uma generalização obtida por meio de sucessivas experiências. Eu tenho uma experiência aqui, eu tenho uma outra experiência aqui, mais uma. Então, essa sequência de experiências fizeram com que eu aprendesse, eu desenvolvesse o que nós chamamos de princípio da não contradição. Que é basicamente, quando eu falo em princípio da não contradição, é aquilo que você sabe, é não cair em contradição, é não afirmar e negar a mesma coisa, tá bom? Tá? É não dizer coisas diferentes sobre uma mesma coisa em relação ao mesmo tempo e ao mesmo espaço. Tá? É não cair em contradição. Tá? Veja, vamos lá. Como é que ele diz que vai chegar a esse princípio de não contradição? Ele diz que chega a ser o mesmo por meio de uma de nossas primeiras experiências, observadas por nós mesmos. Tá? No nosso dia a dia, que é uma crença básica, tá? Entre o que eu acredito e o que eu não acredito. Veja, eu posso ter a crença em algo e eu posso ter a descrença deste algo. Isso é básico. Veja, quando você diz eu acredito nisto, é claro que se você está dizendo eu acredito nisto, tá? O oposto, tá? É você não acredita, você entende, tá? Se você acredita que a panela com água que está em cima do seu fogão, fervilhando, está quente, é claro que você também não acredita que aquela panela d'água fervilhando em cima do seu fogão está gelada. Uma coisa nega a outra. Isso está no nosso dia a dia, que é a crença e a não crença. Está na nossa vivência diária. E segundo Stuart Mill, o princípio de não contradição vem dessa nossa experiência diária de crença ou não crença em alguma coisa. Ou seja, dois estados particulares do nosso espírito, da nossa mente, que se excluem
sua mente, tá? Simultaneamente. Não é possível você acreditar e não acreditar ao mesmo tempo na mesma coisa. Ou eu acredito, ou eu não acredito em algo. Então, segundo o Stuart Mill, o princípio da não contradição é baseado na experiência, na empiria, na observação de fatos, tá? Nesta nossa experiência de crença e não crença, e na qual não é possível afirmar e negar ao mesmo tempo a mesma coisa. Essa observação sobre crer ou não crer em algo há de se expandir para outras generalizações, como está o caso dos pares antagônicos. Ou seja, luz, escuridão. Ou algo está claro ou algo está escuro. As duas coisas não dá. Tá? Tem muito ruído, tem muito barulho. Ah, como está silencioso. Que silêncio, que tranquilidade. As duas coisas também não dá. Tá? Ele decida, ou está silêncio ou está ruído. Tá? Ou alguma coisa é igual a outra, ou é diferente, igual ou desigual. E tem outros pares antagônicos. Então há uma generalização. O Stuart Mill há de defender uma lógica, mas é uma lógica indutiva, que vai do particular para o geral. E não dedutiva, aquela que vem do geralzão para o particular. Ou seja, a lógica dedutiva, como eu falei no início do vídeo, todos os homens são mortais, tá? Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Eu estou afirmando que o Sócrates é mortal, que ele vai morrer um dia, porque todos os homens são mortais. Eu estou indo do geral para o particular. Isso é a lógica dedutiva. E o Stuart Mill diz, não. Eu vou observar, o Pedro morreu, o Guilherme morreu, a Catarina morreu, tá? O Bruno morreu, todo mundo que eu já observei morreu. Tá? Então Sócrates, tá? Vai morrer também, ponto. Tá? Eu vou do particular para o geral. Então, ele defende que esta lógica ela há de se basear na generalização, tá? E na experiência que nós temos no dia a dia. Para apoiar esta lógica indutiva, ele defende o princípio da uniformidade da natureza. Veja bem que nome bonito, princípio da uniformidade da natureza. As coisas observadas hoje, ontem e sempre, tá? Elas tenderão a continuar se repetindo. Olha, você observa um fato. Por exemplo, você põe a água no fogo, no seu fogão, e passado algum tempo ela está quente, porque o fogo aquece a água. Você observou isso hoje, legal. Pô, mas ontem, que coincidência, aconteceu a mesma coisa. E a minha mãe contava que quando era criança, ela nem era nascido ainda, mas ela botava a panela no fogo e o fogo aquecia a água. Que legal, tá? Então eu posso concluir o quê? Que o fogo aquece a água. Porque ocorre hoje, ocorreu ontem, sempre ocorreu, tá? Porque a natureza tende a se repetir de modo uniforme. Então as coisas se repetem, tá? Causa, efeito, tá? Isso ele vai chamar de princípio da uniformidade da natureza. Stuart Mill, ele apresenta uma visão ampla, muito ampla, da lógica, com destaque ao método indutivo. E há 4 ferramentas para identificar relações causais em experimentos. São 4 ferramentas necessárias, tá? Para identificar relações causais nos experimentos que você possa fazer. Ele é de chamar de concordância, diferença, resíduos e variações concomitantes. São as 4. Eu vou explicar uma a uma. Mas primeiro, deixe seu comentário no vídeo. Eu quero saber a sua opinião sobre essa lógica indutiva baseada na experiência, tá? E na uniformidade da natureza proposta pelo John Stuart Mill. Deixe o teu comentário aí. E se não for inscrito, se inscreva no canal. Mas vamos explicar estas ferramentas. São 4 métodos de descoberta e prova. O primeiro seria o de concordância.
dois ou mais fatos observados possuem em comum uma única circunstância. Eu observo isso aqui e observo aquilo outro. São duas coisas que eu estou observando diferentes. Mas tem algo, tá, que se repete. Exatamente o que ocorre aqui também ocorre aqui. Tá? Então, uma circunstância se repete nos dois fatos. Tá? Esta pela qual todos os fatos concordam, tá, é ou a causa ou o efeito, tá, que eu estou estudando. Perfeito? Ocorre aqui, são dois fatos, fato 1 e fato 2. Aí eu percebo que uma mesma coisa que ocorre aqui, também ocorre aqui. Então esta mesma coisa, ou era causa ou era efeito. O segundo é o método da diferença. Quando diante de duas situações, mais uma vez, situação 1, situação 2, tá? Uma na qual nós observamos o fenômeno. Nessa situação aqui ocorre alguma coisa que eu consigo observar. Tá? Nesta outra aqui eu não observo a mesma coisa. Aqui ocorre, aqui não ocorre. Tá? E aí, nesse tocante, a parte, tá? A parte em que os dois, este e este, hão de se diferenciar, hão de ser diferentes, está associada a causa ou efeito. Este aqui é muito igual a este aqui. São praticamente idênticos. Tá? Mas tem uma coisa que ocorre aqui que não ocorre aqui. Então, justamente a parte que é diferente neste e neste outro, tá? Esta parte diferente vai estar associada à causa ou ao efeito. Então, é a questão da diferença. O terceiro seria os resíduos. Quando retiramos do fenômeno observado, aquilo que eu estou observando, tá? O fenômeno observado é aquilo que eu estou observando aqui agora, tá? Eu retiro dele tudo que nós sabemos que, por meio da minha indução, ou seja, por meio da minha observação no passado, tá? É decorrente, tá? De efeitos que são proporcionados por antecedentes conhecidos, ou seja, outras causas, tá? Eu sei todas as causas que estão sendo vinculadas àquilo, eu retiro, tá? O que sobra, os resíduos, tá? É decorrente de outros antecedentes, causas. Por exemplo, eu sei, digamos que eu tenha água no fogo, como eu já falei ainda há pouco. Eu sei que a água no fogo, o fogo faz com que essa água fique quente. Então eu já sei que o motivo dela estar quente, tá, é o fogo. Tá? Esta é uma causa que eu conheço, é um antecedente que eu conheço. Se além disto ela ficar vermelha, tá? Eu posso já retirar o fogo. Não, pera, o fogo vai fazer com que ela fique quente, mas não vai fazer com que ela fique vermelha. Tá? Então eu tenho que buscar uma outra causa, um outro antecedente. Ou seja, quando nós nos referimos a resíduos, tá? Basta entender que quando nós retiramos do fenômeno que estamos observando tudo que já sabemos por meio da indução, tá? Ser decorrente do efeito proporcionado por conhecidos antecedentes, tá? O que sobrar, tá? Os resíduos, essa sobra, são justamente os resíduos, são decorrentes de outros antecedentes, ou seja, de outras causas, tá? Quarto, tá? Variações concomitantes, tá? Quando nós observamos dois, tá, ou mais fenômenos ocorrerem e sofrerem variações em conjunto, o que ocorre aqui também ocorre aqui. Eu estou observando, são dois fenômenos diferentes, mas um está repetindo o outro. Que interessante, o que ocorre aqui ocorre ali também. Tá? Então, um ou é a causa ou é o efeito do outro. Tá? Ou, caso contrário, tá? Ambos estão vinculados, um ou outro por meio de alguma causa outra. Beleza? Então, as variações concomitantes. Na epistemologia, o Stuart Mill, ele defendeu o empirismo. Empirismo é você se ater aos fatos observados, os fatos empíricos. Tá bom? Tá? A tese básica do empirismo é que todo conhecimento provém de nossa experiência sensorial.
Em última instância, tudo que nós sabemos hoje passou primeiro pelos nossos sentidos. Portanto, o Stuart Mill se opôs às teses do racionalismo. Gente, temos duas playlists ótimas aqui no canal. Uma sobre empirismo e outra sobre racionalismo. Depois dá uma olhada nos vídeos lá que você vai entender bem o que é o empirismo e o que é o racionalismo. O Stuart Mill, ele há de defender a necessidade do método experimental na ciência. E as ideias defendidas por Stuart Mill, elas apresentam uma contribuição para consolidar as bases da metodologia científica que nós usamos hoje, gente. Tá? E também exerce influência sobre o positivismo lógico e o desenvolvimento das ciências sociais. Bem, eu espero ter me feito claro em relação a um resumo do que é a lógica e epistemologia do John Stuart Mill. Uma lógica baseada na indução, na observação do fato empírico, tá? E o seu método dos métodos, tá? Dividido aí em 4 ferramentas para se definir dentro de um experimento que seria a causa ou o efeito. Tá bom, gente? Eu quero saber a tua opinião, deixa aí por escrito. Olha, muito obrigado pela presença até aqui, valeu mesmo, até mais!